a uma das muitas facetas do que nós chamamos de umbral, uma região aonde dificilmente a luz brilha, aonde o solo é fétido, aonde o ar é irrespirável, aonde formas horripilantes trafegam, aonde enfim ouve-se lamentos, gritos de dor, de aflição, aonde enfim possui características muito semelhantes àquelas que foi pintada por Dante quando fez sua referência ao inferno. Mas que não é nada mais, nada menos do que região construída pelo estado mental de cada um que se encontrava lá. Surpreso, então, Allan Kardec perguntou a esse bondoso espírito: acaso são estes aqueles que crucificaram Jesus? Eles estão nessa situação tão horripilante, pagando por terem crucificado Jesus? E o Espírito iluminado disse: não, aqueles que crucificaram Jesus eram ignorantes. Para eles, a luz do entendimento ainda não tinha acendido. Aqueles que crucificaram Jesus agiram mais por ignorância do que por maldade. Os que crucificaram Jesus, enfim, se tivessem plena consciência do que estavam fazendo, certamente não teriam feito. Mais impressionado ainda, Allan Kardec andou mais um pouco e, ainda constatando outros em condição pior do que os que ele já tinha visto, questionou: seria então os Césares, os imperadores romanos, aqueles que governaram, que conquistaram, que a fio da espada dizimaram, ceifaram tantas vidas? Seriam esses que estão aqui nessa região tão difícil, amargando as agruras, as dores, esse sofrimento? E o anjo tornou: não, muito pelo contrário. Os Césares daquele tempo, à sua maneira, eram justos. Eles agiam daquela forma porque, dentro do nível de entendimento que eles possuíam, de ética, de moral, de justiça, eles achavam que estavam fazendo o certo. Aliás, enquanto os imperadores romanos conquistavam o mundo, o Cristo ainda se preparava para nele vir. Então, eles ainda não tinham bebido nessa fonte e, por isso mesmo, praticavam tais atrocidades. Então, seria com certeza esses que gemem nas trevas, os algozes dos cristãos, aqueles que invadiam na calada da noite as catacumbas e que resgatavam de lá velhos, crianças, mulheres, cujos crimes praticados eram crer em Jesus, e que reuniam-se no anonimato, na escuridão, para cultuar aquele Senhor. Então, certamente eram aqueles que os retiravam daqui, os lançavam nos calabouços infectos e imundos, para depois conduzi-los ao circo romano, ao Coliseu. E enquanto, tal qual nas decisões de campeonato brasileiro, nas arquibancadas o povo ovacionava, esses cristãos eram lançados na arena para serem devorados pelos leões, pelos tigres, amarrados nos postes untados de azeite para terem os seus corpos devorados pelas chamas.
enquanto incontinentes cantavam hinos, hosanas ao Salvador. São esses que os conduziram para cá, que certamente estão amargando nas trevas. E dizia o Espírito: não, aqueles cumpriam ordens. Ou eles faziam isto, ou eles ocupariam o lugar. Eles eram soldados devotados. Eles não odiavam os cristãos. Eles não tinham uma causa pela qual lutar. Eles eram mais ignorantes do que maus. Por fim, perplexo, Allan Kardec fez a última pergunta. Então, certamente aqui está o Átila, o Aníbal, Alarico, aqui está Gengis Khan. Certamente, todos esses grandes conquistadores, ainda não. Ainda esses também eram mais ignorantes do que maus. Impressionado com essas respostas, no dia seguinte, Allan Kardec despertou. E ele estava em pleno trabalho de elaboração de O Livro dos Espíritos. Momento em que ele fazia perguntas e os espíritos respondiam. E motivado por esse sonho, ele questionou então, na questão que recebeu o número 642. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará o homem não praticar o mal? Para sermos felizes no futuro, basta nós não praticarmos o mal? E os espíritos responderam a Kardec: não. Não é só não praticar o mal. É, além de não praticar o mal, praticar o bem. Porque quando não praticamos o bem, todo o mal que haja resultado por consequência disso é da nossa responsabilidade. Quando eu digo nossa, é minha e é sua. Porque se há uma coisa que nós não podemos alegar, é a ignorância que aqueles com que ele se deparou no seu sonho podiam alegar.